que seria essa resiliência dos materiais? Eu vou explicar para vocês. Vou explicar com a garrafinha aqui, ó. Resiliência dos materiais, tá? É a capacidade que esse material, esse plástico, tem, tá? De se deformar e voltar ao seu estado de origem, de novo, mediante eu cessar a fonte causadora do problema. Então, se eu tiver uma membrana, ela tem, o que é a resiliência dessa membrana? É a capacidade que ela vai ter dessa manta deformar e voltar ao seu estado de origem após cessar da fonte causadora dessa deformação, que pode ser o sol, pode ser uma movimentação estrutural, vocês entenderam? Então, isso significa resiliência dos materiais. Isso serve para tudo, tá? Então, isso é resiliência dos materiais, ok? O que seria essa longevidade do sistema de impermeabilização? A longevidade é o seguinte, eu vou explicar para vocês que é melhor, tá? É a experiência que tu tira ao longo dos anos, tá? É a convivência, né? Seria assim, a convivência prática que tu terias nas obras ao longo dos anos que vai te dar a informação que tu precisa para falar da longevidade de um produto. Por exemplo, digamos que o Giovanni tivesse um avô que tem uma empresa de impermeabilização. Esse avô do Giovanni, ele trabalhou lá na década de 40 fazendo isso, na década de 50, tá? E, porventura, né, com o passar dos anos, aconteceu de o Giovanni continuar com a empresa de impermeabilização. E, num determinado dia, um cliente do Giovanni ligou, né, para a empresa lá do Giovanni e disse, olha, eu preciso de uma assistência técnica. Aí, o que o Giovanni foi fazer? O Giovanni foi lá ver. Chegou lá, o cliente disse assim, não, é que lá na década de 50, quando teu avô fez a impermeabilização dessa minha laje aqui, ele fez ela e até hoje eu nunca tive problema. Só que o que eu preciso? Eu preciso agora impermeabilizar o saldo dessa ampliação que eu fiz da minha estrutura lá, da minha obra. Aí o que o Giovanni vai fazer? O Giovanni vai pegar a equipe dele, vai subir lá para fazer, digamos, a impermeabilização, e quando ele tirar a camada de proteção daquela manta para ele dar continuidade, para emendar a manta, digamos assim, dar continuidade ao serviço, o Giovanni vai perceber que a manta que ele utilizou e com que o serviço que o vô dele fez está íntegro, está funcionando, está perfeito, digamos, talvez não perfeito, mas está funcionando plenamente. O que o Giovanni pode dizer? Que a mão de obra da empresa e o serviço que o Giovanni presta, ele dá, querendo ou não, aí 60 anos de garantia. Por quê? Porque foi através da experiência da impermeabilização que o vô dele fez lá na década de 60 ou de 50, que o Giovanni veio a abrir agora aquele local, ele percebeu que está funcionando. Então, o Giovanni pode dizer, de carteirinha, como se diz, né, com toda a experiência, de que a impermeabilização do Giovanni dura aí 80 anos. Vocês entenderam? Isso é a longevidade de um produto. Tu determina a longevidade de um produto conforme a experiência vivida em loco, né? Ou de outros serviços prestados com observação do que já foi feito no passado. Aí tu pode decretar uma longevidade do produto. Esse é um produto de impermeabilizante ali da Manta, por exemplo, a marca que o vô do Giovanni utilizou. Aquela marca ali pode dizer que ele dá duração de 80 anos, porque ela estava funcionando, desde que seja feito da maneira correta como foi feito, bem provavelmente. Entenderam? Aditivos impermeabilizantes. Tá? Os aditivos impermeabilizantes, normalmente, né, são constituídos, né, de sais orgânicos, certo? São de forma pastosa, tem em pó, tem em líquido, né, tem coloração branca, amarelada, cinza, tá? E aí o que acontece? Eles são misturados, adicionados às argamassas, tá? Ou seja, resumindo, é isso aqui, ó, tá? Por exemplo, eu botei um Veracity aqui, que na verdade é um impermeabilizante, certo? Tá? Só que o que acontece? Ele é um aditivo impermeabilizante. Por quê? Porque ele é incorporado na argamassa de assentamento, por exemplo, de tijolo. Ele é incorporado na argamassa que tu vai fazer o revestimento vertical, que seria o reboco, tá? Então, tu normalmente vai pegar essa pasta que está aqui dentro, na proporção correta, vai botar na água, dentro de uma lata dessa, vai misturar bem esse produto aqui com a água, vai virar tipo um leite, nesse caso desse produto,
e aí tu vai estar usando essa argamassa de amassamento nessa argamassa aqui para impermeabilizar essa tua argamassa, para ajudar na impermeabilização. Ó, por exemplo, normalmente a gente faz isso assim, ó, aqui, ó. Ah, o reboco está todo podre. O que tu faz? Tu arranca tudo e vai refazer o novo reboco. Então, tu vai chapiscar, tu pode estar utilizando um bianco no chapisco para grudar bem aqui, digamos assim, né? Também é um aditivo de aderência que tu bota no chapisco. Faz um chapisco bem forte. Ah, fez o chapisco, vai aplicar argamassa com o aditivo. Desse jeito. Aí, lógico, existem aditivos extremamente poderosos e aditivos meia boca, vamos dizer assim, ok? Tá? Então, isso são os aditivos, como impermeabilizantes. É, tem vários tipos de produto. Tem tipo o Veda Reboco, certo? Que a gente escuta direto aí, né? E assim por diante, tem vários. Claro, tem alguns, como eu te falei, poderosos e tem outros mais simples, tá? Mas todos ajudam, querendo ou não. Uhum. Legal, legal. Então, é isso aí. É bem isso mesmo, Giovanni. Tá, agora a gente vai mudar para outra questão, que também é impermeabilizante. Tá vendo como o assunto é vasto? Eu já estou cansado, porque estou falando aí já 1 hora e 40 minutos direto. O que acontece? E vocês também não conseguem absorver muito. Então vocês vão ouvir o que eu estou falando e depois vocês vão reestudar vendo o vídeo, tá? Porque eu sei que a mente do ser humano aguenta aí no máximo 50 minutos de atenção. Depois tem que ir lá pegar um pão mesmo, um lanche e comer e continuar a aula, tá? Tô morrendo de fome. Vamos lá. Impermeabilização de juntas, né, com silicone ou mastic, tá? Ou material desse tipo, tá? O que é esse material? É um material de borracha, que seria o silicone, né, composto por sílica, né, e cloro, tá? A função é colagem, vedação como selante, certo? As cores tu vai encontrar aí todas as cores praticamente no mercado. Isso eu estou falando do selante, né, o silicone ali e o mastic, tá? Tempo de secagem 24 horas, utilização em sistemas de ar, de aberturas, de boxes, de tubulações diversas, tá? Existe uma diferença bem grande entre silicone e selante PU, ou mastic, como a gente conhece. Mastic é uma marca, tipo Gillette, na verdade é Presto Barba, certo? Então, entre o silicone e o mastic tem uma diferença, entre o PU estrutural tem uma diferença bem grande. Primeiro, o silicone ele é mais fraco, tá? Ele serve para como selante, tipo é aquela cola de aquário, tá? De box, de cuba que a gente usa, tá? Ele querendo ou não, ele é mais oleoso por um lado, e o PU ele é bem mais resistente, o poder de cola é bem maior, a resistência a sol, a chuva é bem maior, e tem uma diferença enorme dos dois que é bem interessante. O silicone, ele não aceita pintura. O PU, ele aceita pintura, que no caso é o selante estrutural. Tá? Então tem que sempre saber onde tu vai aplicar esses produtos. Não vai querer fazer uma vedação numa junta dessa, uma junta estrutural dessa aqui, ó, com silicone. Não vai dar certo nunca, tem que ser PU. Tá? O silicone, ele vai vir em embalagens desse jeito aqui, ó. Como vocês conhecem, o PU também. As duas coisas são iguais, tá? Só que em termos de material, de produtos, são bem diferentes e principalmente a aplicação bem diferente. Ó, o PU, por exemplo, tá? Aqui a aplicação de silicone. Na verdade, eu vou ter aplicação de silicone porque tem outras coisas aqui, mas na verdade isso aqui seria o PU. O PU, que é o estrutural, tu vai utilizar, por exemplo, para junta, ó, junta de dilatação. Como que tu faz isso? Primeiro, tira pó. Tem que tirar pó. Se for preciso, tem que lavar a superfície. Segundo, tem que preencher esse local para ti não encher muito de PU. Além do gasto, ele não vai se tornar funcional, eu já explico para vocês o porquê. Terceiro, tem que botar as fitas crepes dos dois lados, que estão suja tudo, tá? Então tu vai fazer o quê? Vai botar o tarucel ou tarugo aqui, ou isopor, tá? Já vai ter limpado, vai botar o tarucel isopor, vai manter a homogeneidade aqui em termos de distanciamento, né, para não ficar tudo curvo ali, né? Vai botar a fita e vai aplicar o PU. Vai alisar esse PU em cima e depois tu vai arrancar a fita, ó. Aí quando tu arranca a fita, a junta vai ficar certinha,
Ó, essa junta é dessa largura aqui, ó, de acabamento. Vai arrancar essa fita e vai arrancar essa aqui. Aqui na fita tu pode borrar à vontade no passar. Aí depois quando tu arrancar ela vai ficar recortadinha direitinho. Ponto importante aqui, gente, ó. A proporção de tu aplicar uma vedação com PU, numa junta, seja ela de 2 centímetros, de 3 centímetros, de 4 por centímetro, é sempre na proporção de 2:1. Se essa junta tem 2 de largura, tu vai ter que botar de profundidade 1 centímetro. Se essa junta for de 3 centímetros, tu vai botar de profundidade 1,5. A profundidade é sempre a metade da largura dela. Ah, ela é 4 centímetros. Então vai ter 2 centímetros de profundidade. Por quê? Uma coisa é trabalhar com material, assim, ó, dessa grossura, desse tamanho que está a minha mão. Ele vai e volta. Porque ele, querendo ou não, ele afina e estica. Ó. Ele vai baixar e vai alongar. Se tu fizer o contrário, assim, ó, o material está muito grosso. O que vai acontecer? Ele não vai deformar para baixo, praticamente nada, e vai ter uma resistência louca de cola nas laterais dele. O que vai acontecer? Quando puxar para um lado, ele não vai abaixar e vai deixar deformar. Ele vai, descolar da superfície de um dos lados, pode ter certeza. Tá? Exatamente. Certo? Então tem que ser sempre nesse sentido. A lógica é essa, vai e volta, né? E para baixo, quanto mais para baixo, não, eu vou botar mais profundo porque ele vai grudar bem aqui nessa lateral. Esquece. Ele vai ficar tão rígido que a hora que isso puxar, ele está tão grosso que ele vai desprender. Ok? E você vai ver um monte de juntas dessa aí por aí, ó, juntas estruturais, juntas de indução, juntas de serrada só, juntas construtivas que vão estar com esse selante e vai estar assim, ó, ela está indo coladinho direitinho, daqui a pouco descola de um lado, daqui a pouco está indo descola um pouco do outro e assim vai. Tá? Ou está na hora de arrancar tudo e refazer a manutenção, pode ser, ou, querendo ou não, tinha pó e aquele descolou, ou está grossa para baixo numa profundidade louca. Tá? Então aí não vai ter jeito que não vai resolver. E o que vai acontecer? Vai entrar sujeira, vai entrar água ali dentro, coisa que tu não queres. Tá bom? Ó, o silicone já tu vai utilizar, né? Tipo em cobertura, o policarbonato aqui, né? Selante aqui, ó, de cubas, né? Para fazer aquário, enfim. Tá? Isolamento térmico e acústico também é uma forma de impermeabilização, tá? Pode-se conceituar a transmissão de calor como sendo a energia transferida entre dois sistemas com diferentes temperaturas, tá? Onde o fluxo de calor sempre se dá do sistema mais quente para o mais frio. Então, ele vai sair do quente e vai para o frio, tá? Professor, o que está falando sobre isso? A gente vai falar sobre os isolamentos térmicos e acústicos, que são impermeabilizações, certo? O que seria isso? É função de isolamento aumentar a resistividade de uma superfície ao fluxo do calor ou do som, por exemplo. Por isso que a gente está falando de térmico e acústico, calor e som. Ou seja, é retardar ao máximo a passagem da temperatura ou então do som. Tá? Podemos classificar os materiais entre dois grupos quanto à sua condutibilidade. Tem os condutores, que são os metais, concreto, mantas asfálticas, que querendo ou não, isso aqui esquenta pra caramba. Tá? E tem os isolantes, que são as cortinas, lã de vidro, isopor, que é o EPS, né? Etileno, poliestileno, sei lá o que expandido. Espuma de poliestileno também. Tá? Aonde que a gente usa isso? Por exemplo, um isolante térmico e também acústico nesse caso. A nossa lã de vidro ou lã de rocha. A gente utiliza assim, ó, embaixo da telha de fibrocimento nos pavilhões, no telhado. Para quê? Para ela ser térmica, para não deixar passar tanto a propagação do calor pela telha, porque essa telha ela tem, né, a fama de esquentar bastante o ambiente, então a gente utiliza essa lã de rocha ou lã de vidro embaixo dela, cuja essa parte de alumínio fica para a parte de baixo, né, e a lã de rocha fica encostada na telha, até para dar acabamento na parte de baixo, e aí depois a gente bota essa telha em cima para quê? Para garantir que não passe, né, o calor para baixo principalmente, e também o som, porque querendo ou não, quando o som pega nessa parte aqui, abafa, porque ela é vocês estão vendo aqui, parece uma lã de ovelha, né? Tá? Isso aqui eu já me piquei um monte, isso aqui era vinha nas geladeiras. Quem é que nunca brincou com essa coisa aqui, não se picou tudo? Tá? Exatamente quando tu queres garantir, né, que não passe a caloria, tá?
Que, ó, aqui também é a mesma coisa, ó. É o mesmo material, tá? Isso aqui é um apartamento que está sendo colocado em cima, né? Drywall, para quê? Para garantir, além do gesso já ser térmico e acústico, vai ajudar um monte esse material, tá? Aqui a gente tem um outro exemplo, ó. Digamos que tu queres tornar um ambiente acústico do outro, né? Que tu não queres que passe o som. Tu pode estar fazendo aí a parede dupla e no meio tu está utilizando a cortiça. A cortiça nada mais é do que a rolha. Sabe aqueles painéis que tem na parede, lá na Izuka, que tu bota com um alfinete? Aquilo ali é cortiça. Aquilo ali é térmico e acústico, tá? Em espessura grande ele funciona, tipo assim, dos 2 centímetros ele funciona perfeitamente. Que outro material tu poderia estar utilizando aqui para tornar essa parede térmica e acústica? O isopor. Quanto maior esse vão tu deixar e mais tu botar isopor de espessura grossa ali dentro, que tu puderes, mais ela vai ficar térmica, não vai deixar passar a temperatura de um lado para o outro, e também acústica, não vai deixar passar tanto som. E funciona pra caramba, tá? Isso aí. Aqui a gente tem, querendo ou não, ó, uma manta que a gente utiliza também, essa manta preta aqui, ó, quem joga aí futsal, aí, sei lá, nessas quadras, normalmente se bota uma borrachinha solta que entra tudo dentro da chuteira da gente da meia. Aquilo ali é essa manta que está pressionada e colada, aquelas partículazinhas todas de borracha. Isso aqui é uma manta de borracha que a gente coloca antes da regularização da laje, ó. Isso aqui torna o apartamento, a laje, de um piso para outro acústico, não deixa passar o som, tá? O que sobrava dessas mantas aqui, ó, a gente utilizava até na tubulação de água e de esgoto, para evitar o barulho, ó, a gente enrola. Aí quando a descarga lá, né, que vai descer toda a parte cloacal lá, não se escuta. Isso aqui a gente fazia também, né, em apartamentos de 3 milhões. O cliente comprava e a gente aplicava e cobrava a mão de obra. Tá? Tu pode estar utilizando também isso aqui, ó, que é o EVA, sobra de EVA, de sola de calçado. Isso aqui tu pode estar utilizando dentro da betoneira, misturando com essa argamassa aqui, e fazendo a regularização. Fica tudo coloridinho, mas fica legal também, funciona. Tá? Isolante, o isolamento contribui para a edificação no quê? Quando a cobertura não sofrerá tanto quanto com a trabalhabilidade, devido à redução de dilatação, tipo, evitando fissuras e trincas, entendeu? Tipo assim, ó, pô, se tu usa um material isolante numa cobertura, querendo ou não, a diferença de temperatura, tipo, de um dia de calor, de verão, e depois aquela chuva torrencial que dá aquele choque térmico, vai evitar aquilo ali, de ela trabalhar tanto, né? E aí evita fissuras, rachaduras, trincas e assim por diante, tá? Conforto do ambiente, isso nem se fala, né? Usando uma manta dessa que tu reduz a temperatura quente dentro, tu vai estar utilizando menos o quê? Menos condicionador de ar, certo? Com isso, tu vai estar tendo uma redução da energia também, nesse condicionamento de ar, tá? Querendo ou não, o ser humano trabalha melhor dentro do ambiente, né? Cujo o ambiente esteja mais agradável, tá? Sem dizer também que o conforto do ambiente tu vai estar tirando ruídos e esse tipo de coisa, né? Então assim, ó, tem uma série de fatores quanto à questão térmica e acústica para um ambiente. E vocês vão ter que, como pensadores novos aí que vão cair no mercado, muitos clientes são ambientais e querem essa parte toda de ruído e tudo mais, e temperatura, principalmente indústrias. Que a gente costuma utilizar o quê? O isopor, o nosso EPS, da caixinha de cerveja, ou então, né, da proteção da latinha lá para não esfriar, é a mesma coisa, tá? O que seria esse poliestireno expandido? É o nosso EPS, o nosso isopor, tá? É um isolante tipo poderoso, tá? Para estruturas, né? Seu volume é formado de 98% de ar e 2% só de poliestireno, que é um derivado do petróleo. É produzido em várias formas, né? Tipo copo, blocos, vasados, perfis e assim por diante. Sua cor normalmente é branca, é facilmente cortado, que é o isopor, né? A absorção de água é em torno de 2 a 4%, ele absorve muito pouca água. Ele é super leve, né? Não é atacado por água, né? Por soda, por cimento, por sabão, cal, e sim por derivados também do petróleo, né? Que aí são os éteres, né? O óleo, diesel, acetona, gasolina, botou em cima, ele se autodestrói, certo? Ó, aonde que a gente vai estar utilizando o nosso isopor nas obras para que a gente tenha um conforto térmico e acústico? Dentro de uma laje alveolar, que eu já mostrei para vocês, né, que a gente bota o isopor para dar enchimento, para depois fazer a capa de cima e trabalhar plenamente e vencer grandes vãos. O que importa, né, é as nervuras aqui, né, da laje, e a gente bota o isopor, uma para não sobrecarregar de peso e outra, né, para querendo ou não ter maior inércia na altura,
para que tu possa vencer os grandes vãos, tá? Em que local mais na obra a gente pode estar utilizando? Nas lajes, as vigotas protendidas, digamos, e em vez das tavelas cerâmicas que a gente viu em laje, né, são isopores. Ó. E aí depois tu vai botar a armadura de retração ou de reforço em cima e vai estar fazendo a capa de concreto. Tá? Em que local mais a gente pode estar usando o isopor? Nas nossas telhas tipo sanduíche, tá? Esse tipo de telha aqui, ó, certo? Ó, o isopor já vem no formato certo, ela pode ser trapezoidal, né, que é em forma de trapézio, ou onduladinho do jeito que vocês estão vendo. Algumas têm chapa em cima e chapa embaixo. Às vezes a chapa de cima é cinza, às vezes a chapa de baixo é vermelho, para dar acabamento em cima, amarelo, conforme, né, o arquiteto desejar. Algumas são trapezoidais em cima e retas embaixo, só com isopor. Outras são trapezoidais ou onduladas em cima, com isopor e o isopor reto embaixo, mais uma película, que é um filme de PVC, na cor que tu quiseres também. Então, assim, ó, tem N coisas no mercado para te estar usando na cobertura, claro que é produto caro, né? Mas se usa pra caramba. Eu usei bastante esse tipo de produto. Beleza? E com isso eu terminei. Eu queria mostrar para vocês aquele vídeo lá da... Cadê? Da manta, esse aqui, ó. Da manta. Vê se vai aparecer aí para vocês. Apareceu? Ó, ele passou o primer primeiro, que é esse aqui. A manta líquida está pronta aqui dentro. Aqui está o véuzinho, ó, por causa do sol vocês não conseguem enxergar bem, mas depois eu vou aproximar, vocês vão conseguir ver. Aqui ele está passando a pincel, foi passado 250 metros no pincel, tá? A primeira demão. Depois passa em rolo, ó. Olha ali como é que passa. Ó, o véuzinho mexendo ali, ó. Vocês vão ver que ele vai puxar o véuzinho, tá? Ele vai dar uma esticadinha. E olha como é grossa também. E isso aí é depois do primer, né? Que aí tu vai passar as demãos literalmente. Então tu vai cruzar, ó. Ele tá passando assim e depois ele vai passar outra nesse sentido. Pode ver, sempre para um lado, ó. Ó, agora ele vai dar uma puxadinha no véu. Ó, repara o detalhe de meia, ó. Ó, agora vai puxar o véu, ó. Tá vendo? Ó. Ó, olha como o véu trabalha. E é isso aí. Isso aqui forma uma membrana violenta, que é a hora que tu precisar cortar isso aí, ela tá virada numa borracha, assim, uma flexibilidade grande, assim. E isso é a manta líquida. Se tu quiseres colocar uma cerâmica em cima disso aqui, tu pode colocar. Tem que ser com a C3, tá? E tu tem que tomar muito, mas muito cuidado, porque tu não pode forçar a empenadeira dentada com muita força em cima, porque senão tu vai rasgar. Apesar que fica bem grosso, né? Aquilo ali. Mas tem que tomar cuidado com isso, tá? Vou mostrar para vocês algumas coisas aqui sobre impermeabilização, já está sobrando tempo. Ó, isso aqui, ó, é um terraço, olha ali, ó, o que foi feito, ó, para encher isso aqui de água, para a água não sair, aqui era um ralo, ó. Então é feito essa contençãozinha aqui, ó, com PU, ó, só para garantir que a água não saia, para fazer o teste de estanqueidade, ó. Isso aqui é uma piscina, ó. Olha aqui como sobe na parede, como arredonda tudo, ó, tem que ser tudo arredondado, ó. Ó, aqui é tudo arredondado também, ó. Ó, olha aqui, ó. Aqui tá onde vai descer a água pro ralo, ó. Só que como ele está fechado, ó, aqui em cima é onde vai a pedra de granito, com pingadeira dos dois lados. Aí a gente para a impermeabilização aqui. Ó, aqui está fechado os canos também, ó, do retorno, né? Ó, escada, ó, tudo, tudo. Ó, aqui está deixado de colocar a pastilha, por quê? Porque vai ter que botar a telinha, vai ter que fazer o reboco e descer a pastilha no final. Tudo foi arranhado com a C3, ó. Ó, estrutura de concreto, ó. É o chapisco que a gente diz, né? Para poder aderir o concreto. Aqui é a entrada para a casa de máquinas, lá embaixo da piscina. A escada toda impermeabilizada também, ó, tudo. Aí depois vai vir a camada de regularização, né? E vai fazer os degraus tudo quadradinho de novo. Aqui já tem água, ó.
Essa parte aqui a gente adentra dentro do apartamento, porque é a sacada, então sempre às vezes pode pegar água aqui, então a gente costuma entrar com a impermeabilização pelo menos 0,5 metro para dentro. Ó, aqui já é o terraço com a água dentro, ó, fazendo o teste de estanqueidade. Ó, os ralos fechados, ó, a manta até lá na parede depois para completar, ó, o reboco, ó, aqui também, ó, onde passa. Estão observando, né? Isso tem que ser feito antes de colocar o marco, né? Tá? Nesse caso aqui era a esquadrilha de PVC. Então o único cuidado que tem que fazer é que quando botar a esquadrilha de PVC aqui, tem que furar daqui para cima, né? E não aqui, né? Ó, em outro ângulo, a piscina. Ó, aqui já é aquela área que está arredondada também, ó. Aqui já a regularização está feita, os tacos, ó, as marcas dos tacos da regularização. Ó, as escadas todas arredondadas, canto, ó, canto vivo, né, canto interno, canto externo. Ó. Aqui vocês devem estar se perguntando como é que vai parar o reboco, né, e a cerâmica aqui, né. Aqui é feito da mesma forma, tá? Tem que pegar aquela tela de galinheiro, prender ela aqui em cima com a C3, descer ela aqui assim, ó, e colar ela nessa vertical, tudo daquele jeito com pontos de AC3. Até aqui, ó. Até aqui assim, ó. Tá? Para poder lançar argamassa e ela grudar aqui, ó. É o único jeito, tá? E se isso não fizer bem feito, para desplacar uma questão dessa aqui, de uma parede dessa, é 2 palitos, tá? Então tem que tomar o cuidado de fazer a coisa bem feita. Tanto é que às vezes se tu for numa piscina, que tu estiver tomando banho, e se por um acaso tu bater e sentir que tá oco, tu já vai entender o porquê. Não tá oco porque tá soltando, e tá oco porque não tem como fazer. Se for manta líquida, tu vai chapiscar, né, a superfície dela, vai passar uma C3 e vai rebocar, vai grudar na manta líquida, tranquilamente. Agora, na vertical, numa manta dessa aí, ó, de borracha dessa, não vai aguentar. Tem que botar tudo véu não, tem que botar tudo a telinha em toda a vertical, em tudo, para poder o reboco grudar literalmente. Beleza, pessoal? Fechou, Então é professor? isso. Fechou. Era isso. Vocês, né, depois assistam melhor a aula com o tempo, né? E aí pesquisem mais sobre isso. Essa parte de hipermedização vocês viram, né, que todas as matérias que eu passei para vocês têm uma importância louca assim na carreira de vocês. E é prática pura isso aí. Ó. E mais que isso eu não consigo fazer, porque não tem tempo hábil, é complicado, né? Ainda mais num semestre atípico desse. OK? Até semana que vem. Semana que vem a gente vai ver a parte de vedações verticais. Tá? Também é a última aula aí, e depois de vedações verticais vem a nossa terceira e última avaliação, depois vem segunda chamada e depois vem o provão. Ok? Uma Fechou, boa boa noite. noite para todos. Fiquem com Deus. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta que surgir depois, pode mandar um zap para mim ou botar no grupo que eu respondo, beleza? Fechou, valeu. Tchau, gente. Boa noite, tá? Boa noite. Tchau.